Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, através da Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. E estamos ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E você, portanto, pode participar, basta enviar o seu texto, o seu comentário, sua pergunta, enfim, esteja conosco aqui no programa, que hoje vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e para hoje nós temos o início de um novo capítulo, porque vamos começar a estudar o capítulo 11, Amai os vossos inimigos. Na sequência, nós vamos dar continuidade ao estudo que Caiba Schutel faz de passagens do Novo Testamento, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte do programa, nós teremos a presença da palavra balizada de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, estudando a Carta aos Romanos, escrita por Paulo de Tarso. E, como sempre fazemos, no encerramento do programa, teremos a palavra de José Herculano Pires, falando sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Tudo isso, então, a partir de agora. E para que você possa acompanhar o estudo, vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação. Hoje, então, nós temos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema pagar o mal com o bem, ou, como está em algumas traduções, retribuir o mal com o bem. É texto de Allan Kardec, que ocupa os itens 1 a 4 do capítulo 12, que é o capítulo Amai os vossos inimigos. O texto de Kardec é um tanto quanto longo e nós vamos vê-lo apenas em parte. Já deixando aqui o convite a você para que depois pegue aí o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer a leitura na íntegra de todos os itens, do 1 ao 4. Pois bem, Allan Kardec inicia
transcrevendo o Evangelho segundo Mateus, lá no seu capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. Ou seja, ele junta esses versículos. E Mateus nos traz, então, o seguinte ensino de Jesus, nosso mestre. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, essa é a palavra do nosso mestre Jesus. E ele dirigiu essa palavra, à época, 2000 anos atrás, especificamente aos judeus, porque ele tinha em torno de si, na plateia, escribas e fariseus. Fariseus era a seita, né? O farisaísmo era a seita principal do judaísmo naquela época. Os fariseus consideravam-se os grandes intérpretes dos textos sagrados do judaísmo, a partir dos 10 mandamentos e toda a lei mosaica. E eles eram cultuadores dos rituais externos. Nem sempre trabalhavam as lições interiormente, ou seja, se transformando moralmente, se melhorando do ponto de vista moral. Esses eram os fariseus. Os escribas trabalhavam normalmente junto aos fariseus, nos templos, nas sinagogas judaicas, e começaram, daí o nome escriba, como aqueles que escreviam, copiavam os textos sagrados, formando, então, os livros do judaísmo, mas, na sequência, passaram a ser também auxiliares diretos dos fariseus e comentadores dos textos sagrados nos estudos realizados aos sábados nas sinagogas espalhadas por toda Israel. Estamos aqui falando de 2000 anos atrás. Jesus, então, referindo-se principalmente a eles e aos judeus de uma forma geral, lembra que havia uma necessidade de mudar as considerações existentes na época a respeito do amor, porque era fato que os fariseus espalhavam que deveríamos amar apenas e tão somente ao nosso próximo, ou seja, amar somente aqueles que também nos amam, e que deveríamos aborrecer o inimigo, perseguir o inimigo, fechar as portas ao inimigo sem nenhuma outra consideração. Mas Jesus afirma que devemos amar os nossos inimigos e que esse amor, na prática, ele acontece quando fazemos o bem a quem nos odeia, quando oramos a quem nos persegue e calunia. Por que devemos fazer isso? Porque todos somos filhos de Deus. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele não escolhe os seus filhos. O sol, ele está aí todos os dias para todos. Quando vem a chuva, ela também vem para todos. Não há escolha de quem vai receber o sol e quem vai receber a chuva. Bons e maus
se beneficiam tanto do sol quanto da chuva. E aí Jesus nos lembra que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, ora, que recompensa queremos ter da graça divina? Porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, fazendo a cobrança de impostos e enriquecendo também por causa dessa cobrança, porque uma porcentagem dos impostos ficavam com eles, como pagamento do serviço. Ora, então, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, os publicanos também fazem isso, os fariseus fazem isso, e assim por diante. Portanto, precisamos ser mais do que estes que se prendem às questões meramente formais, externas, e que ficam classificando os outros e dedicando seu amor apenas a este ou aquele, porque sabe que este ou aquele vai retribuir o seu amor. Então, Jesus condena isso e diz que precisamos amar a todos, indistintamente e, claro, sem esperar, sem aguardar retribuição. Pois bem, vamos passar a palavra agora a Allan Kardec, que faz o comentário sobre esse ensino de Jesus. Vamos ao próximo slide. Então, aqui está, então, uma parte do comentário feito por Allan Kardec. Ele nos diz: amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo o que possa prejudicá-lo. Enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Bem, aqui está então o comentário de Allan Kardec, e ele inicia lembrando que quando Jesus pede para amar os inimigos, ele não estava querendo igualar o amor ao inimigo ao amor ao amigo, mas estava lembrando que aquele que hoje está no mal também é destinado por Deus para chegar à perfeição. Que aquele que hoje ainda exerce a maldade na sociedade humana haverá de realizar o seu progresso moral e colocar o seu potencial divino a benefício de todos. Isso vai acontecer com o tempo, porque é da lei divina que todos tenham novas oportunidades e oportunidade de se arrepender e de reparar o mal que tenha feito. Então, Kardec nos lembra que quando Jesus fala amai aos vossos inimigos, ele está querendo dizer que é não termos ódio, não termos rancor e muito menos desejo de vingança contra o outro. Amar o inimigo é saber perdoá-lo, sem segunda intenção e sem colocar condições. É, portanto, deixar a porta aberta, o caminho aberto para uma reconciliação que poderá, então, acontecer com o tempo. E, que é a grande lição, sempre retribuir o mal com o bem. Sempre.
Porque se não fizermos isso e utilizarmos então o mal, vamos nos igualar a ele. Kardec ainda lembra que se aquele que nos fez mal entrar em necessidade, é nosso dever de caridade auxiliá-lo e não julgá-lo, não prejudicá-lo, porque ele merece ter o tempo para se arrepender, para ter o remorso dos atos que mal praticou e merece ter a chance de reparar esses atos. Infelizmente, não é isso que tem acontecido, apesar de termos o Evangelho conosco há tanto tempo. Nós ainda discriminamos todo aquele que cometeu o mal e que até mesmo já respondeu perante a justiça humana, e nós acabamos não dando a devida oportunidade para ele na sociedade. Então, lembremos, para aquele que comete o mal para nós, retribuir sempre com o bem. É isso que nós temos que fazer. Essa, então, é a lição de hoje de O Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o estudo do seu capítulo 11. Semana que vem, em mais uma edição do nosso programa, vamos voltar aqui ao Evangelho e dar, então, continuidade a esse capítulo. Já deixamos o convite para que você esteja conosco. Mas agora vamos abrir a segunda parte do programa, que é dedicada ao livro O Espírito do Cristianismo, livro esse escrito por Caibar Schutel, publicado pela casa editora O Clarim, que ele mesmo fundou, né, e que existe até hoje, com a sua sede lá na cidade de Matão, no estado de São Paulo, e que mantém um centro espírita e o Memorial Caibar Schutel, em homenagem a esse valoroso companheiro que tanto divulgou o Espiritismo e o Evangelho através da palavra e também das ações. Hoje, nós vamos ver o capítulo que tem por título A Luta contra os Fariseus. Desculpe, mas isto é um programa ao vivo, então isso acontece. A luta contra os fariseus. Já explicamos quem são os fariseus no início do programa, porque Jesus também faz citação a eles no capítulo 11, conforme vimos a transcrição feita por Kardec. Vamos então agora à transcrição feita por Caibar Schutel, que é do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, versículos 37 a 54. É uma transcrição longa e nós colocamos o início dela, que, aliás, é o mais significativo, para que possamos, então, ceder a palavra a Caibar Schutel e fazer os nossos comentários. Então, está lá, escrito no Evangelho segundo Lucas. Tendo acabado de falar, um fariseu convidou-o para almoçar com ele. E Jesus, havendo entrado, pôs-se à mesa. Vendo isto, o fariseu estranhou não se ter ele lavado antes de almoçar. O Senhor, porém, disse-lhe: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Palavras veementes do nosso Mestre Jesus, não é mesmo? Deve ter feito o fariseu e seus convidados estremecerem. Vamos passar a palavra, então, a Caibar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo, que nos dá a seguinte explicação. Nada nos confrange mais o coração do que uma humilhação injusta. A censura humilhante da injustiça chega a revoltar os mais puros corações. E momentos há em que a complacência com a injustiça constitui grande falta de caridade. Após uma tocante exortação de Jesus a seus discípulos e à multidão que o ouvia, um fariseu convida-o para almoçar. O Nazareno, que encarava os homens e as coisas pelo lado bom, acede ao convite.
Entra, senta-se à mesa. E o primeiro menu que lhe oferece o dono da casa é perguntar-lhe por que não se havia lavado antes de vir para a mesa. De modo que Jesus não foi convidado para almoçar, foi convidado para ser injustamente humilhado e maltratado por quem, alguns minutos antes, havia assistido a uma parte dos seus belos ensinamentos. Que fazer diante de tal conjuntura? Deixar-se vilipendiar? Deixar-se triturar? Deixar-se desmoralizar por um grosseirão que tinha o dever de respeitar a todos, de ser educado, correto, civil? Perder a bela ocasião de ensinar a quem precisava aprender? Não. Jesus não era um covarde, não era um tímido, não era um subserviente passivo. Sua humildade era altaneira, sua mansidão era cheia de atividade e sua bondade não chegava ao extremo de renunciar o espírito de justiça que o caracterizava. Além de tudo, devia defender sua integridade moral, precisava manter-se à altura da sua doutrina, que não podia ser rebaixada na sua pessoa. Continua Caivachútia. Se era costume, naquele tempo, quando chegava um hóspede para comer ou dormir, os próprios fariseus e doutores da lei oferecerem água para os pés, água para o rosto e para as mãos, como aquele fariseu que nenhuma oferta fez, poderia admirar-se e questionar com Jesus sobre o não ter ele se lavado, se foi justamente por falta dessa cortesia e oferecimento de água que Jesus, por condescendência e humildade, sentou-se à mesa sem se lavar? Os fariseus convidavam a Jesus para almoçar ou jantar, mas não lhe ofereciam antes água para banho, nem lhe davam o ósculo costumeiro, o beijo que davam a todos os que os visitavam e com eles se sentavam à mesa. No capítulo 7, versículos 44 a 45 do evangelista Lucas, vemos Jesus em casa de Simão, o fariseu, reclamando essa falta de água e de ósculo, daquele que o havia convidado para jantar, e que também duvidou da sua moral, porque Maria Madalena entrou para oferecer, com lágrimas e nardo, o seu arrependimento ao Filho de Deus, dos pecados que havia praticado. Pois se tu me convidas para sentar à tua mesa, e não me ofereces banho primeiramente, como podes censurar-me de estar eu sentado à tua mesa, não tendo lavado as mãos e os pés à tua vista? Está se vendo que a censura de Simão foi preparada de emboscada, e que o fim do convite não foi para matar a fome, e sim para tornar ainda mais faminto de amor e compreensão aquele cujo alimento principal era fazer a vontade do Pai, que está nos céus. E termina o seu comentário, Caivachútia. O cristianismo é uma doutrina de virtudes ativas, e o cristão não deixa passar ocasião em que possa demonstrar a sua fé, a sua coragem, a sua superioridade espiritual, manifestando com o maior desassombro as suas ideias, o seu pensamento, embora com grande sacrifício até da sua vida. Bem, este é o comentário de Caivachútia a respeito deste tema que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54, e que Caivachútia intitulou A Luta contra os Fariseus. Entendamos que na época de Jesus era de fato um costume, fazia parte da cultura judaica, que quando você recebesse uma visita ou um convidado em sua casa,
você oferecesse para ele a água para que ele lavasse as mãos e a cabeça, e que você recebesse o visitante ou o convidado com um beijo na face, que significava, então, as boas-vindas, a alegria do dono da casa em receber a pessoa. Acontece que os fariseus, quando convidavam Jesus para cear, ou seja, se fosse para almoçar, fosse para jantar, normalmente, mesmo sendo fariseus, ou seja, sacerdotes, mesmo sendo doutores da lei, eles nunca davam o beijo na face de Jesus e nunca ofereciam a ele a água para esse banho simbólico, né, das mãos e do rosto. Ora, porque eles queriam sempre humilhar Jesus e pegarem qualquer contradição com referência à lei mosaica e suas interpretações, o que, na verdade, nunca aconteceu. Jesus nunca reclamou disso, até porque ele já tinha ensinado que o lavar as mãos é um ato meramente exterior, e o que importa é o interior, ou seja, o que está no nosso coração e no nosso pensamento. Não é que Jesus fosse contrário à higiene corporal, não é isso. Ele apenas estava questionando esse hábito cultural exterior. Ele mesmo dizia: que adianta você lavar as mãos e o rosto antes das refeições, se o seu coração está cheio de indignidades, está cheio de maldade, se o seu pensamento está cheio de preconceito, de discriminação? A Deus o que importa é o que está no coração e no pensamento. Então, lavemos as mãos e o rosto, mas não como um simples ritual, e que esse ritual indique a nossa pureza, porque não indica. É um fato apenas exterior. E que adianta ter feito o ritual de pureza, conforme acreditavam os fariseus na época, se à mesa, já na conversação, coisas ruins são ditas, desejos maus são proclamados, futilidades são conversadas. Então não adianta esse ritual externo de pureza. Então, Jesus, quando recebe a advertência do fariseu, né, porque o senhor não lavou as mãos e já está sentado à mesa, Jesus aproveita para dar uma profunda lição moral. Ora, vocês fariseus limpam o exterior do corpo e limpam o prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tanto que essa sua colocação foi maldosa. Ó. E o que mais importa? Lavar as mãos num ritual externo, dito de pureza, ou limpar o coração da maldade, dos vícios morais? O que é mais importante? E os fariseus sabiam muito bem que o mais importante é limpar o coração dos vícios morais, limpar o coração da maldade. E nós, espíritas, também sabemos perfeitamente disso. Por isso que, na prática do espiritismo, nós não temos rituais exteriores. Nada disso. Para nós, tanto faz como tanto fez. Importante não é se você faz a oração ou se não faz a oração, se você lava ou não as mãos, como ritual.
a um ritual religioso. Não. O que importa é que você esteja com o coração puro, o coração ligado ao bem, ao amor. É isso que importa, porque é isso que Deus espera de nós. Portanto, que o nosso culto seja sempre interior e exteriormente que ele se revele nos atos de amor, de bondade, de caridade, para não sermos apenas uma fachada, ou como dizia Jesus dos próprios fariseus, lobos em pele de ovelha, ou túmulos pintados de branco, mas cheios de podridão por dentro. Jesus, então, não perdeu a oportunidade para dar uma grande lição de caráter moral aos fariseus, aos escribas e todos aqueles que estavam na casa desse fariseu para o almoço. E que essa lição vale para nós também com bastante profundidade. Nós vamos continuar com Caiba Schutel, no seu livro Espírito do Cristianismo, semana que vem, próxima edição do nosso programa, onde vamos ver mais uma lição de Jesus e o respectivo comentário de Caiba Schutel. Porque agora estamos abrindo a terceira parte do programa, dedicada às cartas de Paulo de Tarso. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu à comunidade cristã da cidade de Roma, que é a famosa Carta aos Romanos. E, para isso, estamos nos servindo dos comentários feitos pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel escreveu muito a respeito das cartas de Paulo de Tarso, os seus versículos, assim como os versículos dos evangelhos, ou seja, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e em diversas obras. E nós estamos trazendo aqui para o programa os comentários deles, especificamente sobre os versículos das cartas de Paulo. E estamos estudando hoje mais um versículo da carta endereçada aos Romanos. Vamos a ele, então, vamos colocar aqui na tela. É o versículo 1 do capítulo 14. Está aí para o nosso conhecimento. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Pois bem, Emmanuel vai comentar esse versículo no livro Ceifa de Luz, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. E, especificamente, é um texto que compõe o capítulo 64 desse livro, o Ceifa de Luz. O texto tem por título Subdesenvolvimento Espiritual. Então, mantendo o versículo aí na tela, vamos agora ouvir o comentário de Emmanuel. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem
com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes, fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição. Esse marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, e enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual, e trabalhemos nas novas construções de fé. Eis, então, a palavra de Emmanuel acerca, então, do que podemos entender deste versículo de Paulo aos Romanos. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Muito bem, vamos destacar aqui de Emmanuel a sua palavra, quando ele nos lembra que, embora muitos adeptos, muitos espíritos reencarnados tenham um bom cabedal intelectual e tenham se predisposto aqui na Terra, nesta atual encarnação, a trabalhar pelo bem, a trabalhar pelo Evangelho, eles nem sempre trazem uma fortaleza de fé, nem sempre trazem um desenvolvimento do sentimento à altura do conhecimento e da promessa realizada ainda no mundo espiritual. Então, diante das inúmeras dificuldades da existência corporal, diante dos inúmeros problemas sociais com os quais nos defrontamos, problemas esses que podem acontecer no núcleo familiar, do núcleo um pouco maior dos amigos e no núcleo social de uma forma geral, muitos de nós nos desequilibramos. Entramos pela tristeza, pela depressão, pelo pensamento pessimista, pelo transtorno mental de variada ordem. Tudo isso pode acontecer conosco. Então, Paulo está aqui nos solicitando para não julgarmos e não discutirmos com esses companheiros e companheiras que se desviam da programação do Evangelho sobre a face da terra, mas que os compreendamos e auxiliemos. E, se não for possível, auxiliar de uma forma mais direta, mas que os auxiliemos com as nossas orações. E não percamos tempo. Continuemos, então, a nossa tarefa de divulgação do Evangelho, de exemplificação dos ensinos nele contidos e também do Espiritismo que abraçamos nesta atual encarnação. Os outros, os que se desviaram, os que cederam aos problemas do mundo, os que não confiaram efetivamente em Jesus e em Deus, esses terão depois a oportunidade de redenção.
de se redimirem disso, e que sejamos nós, aquele que possamos apoiá-los nessa nova jornada que terão pela frente. Porque lembremos que, à luz do Espiritismo, a vida continua depois da morte. Nós temos a bênção da reencarnação. Não podemos esquecer disso. E que nos fortaleçamos cada vez mais, para que não nos deixemos abater por nada que esteja acontecendo. Porque a nossa fé, ela tem que ser absoluta, raciocinada, mas firme, para não nos abalarmos, inclusive com essas defecções de pessoas que aparentemente estariam conosco, estavam caminhando conosco e largam a obra em meio do caminho. Talvez nós até já tenhamos feito isso em existências passadas. Então, que agora nos mantenhamos firmes. E mesmo que a violência venha contra nós, mesmo que a hipocrisia nos calunie, não importa. Nós estamos com a consciência tranquila se de fato estamos com o Evangelho, se de fato estamos utilizando o Espiritismo para a realização da nossa transformação moral. Então temos que continuar, seguir em frente, sempre. E é o que Emmanuel então está aqui nos falando, comentando então o versículo 1º do capítulo 14 da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Acolhei o fraco na fé, mas sem querer discutir as suas opiniões. Porque as opiniões dele, obviamente, não serão opiniões que devemos levar em conta. E como ele não está preparado para ouvir a verdade, saibamos, então, em nome da caridade e da fraternidade, estar com ele, o esclarecendo pouco a pouco, dando tempo ao tempo e evitando discussões que não levam a nada. Então, essa é a nossa compreensão a partir do comentário de Emmanuel desse versículo de Paulo aos Romanos. Essa carta aos Romanos, nós vamos continuar a estudá-la semana que vem. Já estamos convidando você para estar conosco. Não deixe de estar conosco na semana que vem, ok? Então, estamos aí combinados. Muito bem, agora antes de irmos para a quarta e última parte do nosso programa, vamos à nossa dica literária espírita. Estamos trazendo o livro Encontro Marcado, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, nosso Francisco Cândido Xavier. O livro Encontro Marcado é publicado pela Federação Espírita Brasileira. E é uma obra muito boa, particularmente nós sempre a utilizamos, estamos aqui recomendando a você. Não deixe de ler essa obra, Emmanuel, como sempre, com a sua profundidade, nos trazendo lições de vida para o dia a dia. Nesse encontro marcado que temos com a realidade espiritual da vida e com o Evangelho. Essa é a nossa dica literária para o programa de hoje. Pois bem, entramos agora na quarta e última parte do nosso programa, quando passamos a palavra a ele, que está aí na tela, José Herculano Pires. Aliás, sempre cercado de papéis, canetas, livros, a máquina datilografar, que não está aparecendo nessa foto. Lembrando que essa foto é antiga, essa foto é mais ou menos ali da década de 1950, no máximo início da década de 1960, quando muito. E Herculano Pires, na Rádio Mulher, emissora
radiofônica da cidade de São Paulo, ele fazia o programa no limiar do amanhã. Foram quase 4 anos de programa, na década de 1970, e nós estamos trazendo para o programa a parte final da sua fala, porque era quando ele comentava um trecho do Evangelho. Então, nós conseguimos fazer a edição do programa No Limiar do Amanhã para trazer aqui para o nosso programa o Evangelho em Espírito e Verdade, esses comentários do nosso José Herculano Pires, que você pode lê-los no livro, que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Muito bem, vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual opera no suportar com fortaleza os mesmos sofrimentos que nos também sofremos. A nossa esperança por vós é firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis do conforto. Este trecho da segunda epístola de Paulo aos Coríntios mostra-nos a preocupação do apóstolo com a igreja nascente de Corinto. Nós sabemos que Paulo dirigia suas cartas aos cristãos que estavam desenvolvendo novas igrejas, novas comunidades. Lembremos de que a igreja não quer dizer propriamente aquilo que nós hoje consideramos, ou seja, o prédio de uma igreja, ou a igreja constituída como uma instituição específica. Igreja é simplesmente uma assembleia. Uma reunião de cristãos é uma igreja cristã. Assim, a igreja cristã primitiva era considerada por Paulo com muito cuidado, como aquelas sementes que estavam semeadas no mundo para que o cristianismo pudesse nascer. E ele cultivava estas igrejas com tanto carinho que escrevia essas cartas a todas as igrejas, sempre precedendo as suas idas até lá, a fim de que elas pudessem compreender melhor a importância e o significado do cristianismo. Então Paulo fala aí das dificuldades que ele enfrentou na pregação, dos sofrimentos, das provações por que passou, e diz que todas essas torturas passadas por ele e pelos seus companheiros, como Timóteo, que andava com ele, deviam servir de prova para aqueles que estavam na igreja, para que eles se lembrassem lá de que se eles tinham provações, também os outros, os apóstolos, estavam passando provações por eles, mas que de toda provação vinha depois a compensação que era dada pelo conforto, como ele diz, o conforto de saber que a gente, depois de haver passado pelo sofrimento, recebe a graça, o prêmio daquilo que fez, do esforço que realizou. Não quer dizer que Deus exigisse de nós o sofrimento para nos dar a graça, mas quer dizer que todo aquele que se esforça, todo aquele que se sacrifica tem o seu mérito pessoal no assunto. E então, aquilo que os apóstolos sofriam deviam servir de esclarecimento e orientação, e principalmente de exemplo, para aqueles que estavam sofrendo dentro das próprias igrejas. Assim tivemos a palavra de José Herculano Pires, nos lembrando que no cristianismo primitivo, nascente do primeiro século, as igrejas cristãs não eram as igrejas, os templos de pedra que hoje conhecemos, ligados tanto à Igreja Católica quanto às igrejas chamadas evangélicas aqui no Brasil, que são do ramo protestante. Não. Na época, as igrejas cristãs eram assembleias de cristãos,
daqueles que estavam em contato com os ensinos de Jesus, daqueles que estavam estudando e começando a praticar o Evangelho. E Paulo, então, escrevia essas cartas como orientação a esses primeiros cristãos, para que eles não se perdessem nem diante do judaísmo, nem diante do paganismo, porque era nascente uma nova doutrina, o cristianismo, que se espalhou pelo mundo e que nós, espíritas, também representamos. E Paulo vai nos lembrar, na abalizada palavra de José Corano Pires, que sofrer, todos nós sofremos. Passar por provações, todos nós passamos. Ninguém está isento. Mas é justamente no sofrimento e na provação que devemos mostrar a nossa fidelidade a Jesus, ao Evangelho, que devemos, de fato, sermos fiéis. E não importa que você seja um sacerdote, um pastor, um dirigente do centro espírita, um palestrante, escritor, pouco importa. Todos somos iguais perante Deus e sempre teremos que passar por aquilo que nos cabe diante do que precisamos reparar em relação a existências passadas e do que precisamos construir no hoje para um futuro mais feliz. Bem, com isso chegamos ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador. Mas você pode assisti-lo depois, porque este vídeo desta edição fica disponível no YouTube, em 2 canais. O canal da web rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita, facilitando, assim, o seu acompanhamento. E, aliás, através do YouTube, você também pode enviar a sua mensagem, porque nós vamos vê-la depois, quando for publicada. Assim, então, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo pela sua companhia, agradecendo aos nossos amigos espirituais pelas inspirações e, acima de tudo, agradecendo a Jesus, nosso mestre, guia e modelo. E que possamos orar pela paz mundial e trabalharmos sempre por essa paz, porque herdarão a terra, no futuro, os brandos e os pacíficos, e que estejamos entre eles. Um grande abraço a você, paz na sua vida, e até semana que vem, em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.